Senhoras e senhores, estimadas professoras e professores, queridas e queridos estudantes, colegas técnico-administrativos e todos os convidados que hoje se unem a nós nesse momento tão significativo. É com imensa alegria e profundo sentimento de pertencimento que declaramos aberta a 27ª Semana de Letras do 7º Seminário de Teses e Dissertações do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Santa Maria. Este evento ganha, neste ano, um brilho especial. Celebramos 6 décadas de existência do nosso curso de letras, um marco que nos convida a olhar para o passado com gratidão, para o presente com muito entusiasmo e para o futuro com esperança e compromisso. 60 anos não são apenas uma medida de tempo. São histórias de gerações que fizeram da palavra um instrumento de pensamento, de arte e de transformação. São décadas dedicadas à formação de professores, pesquisadores, escritores e leitores, homens e mulheres que, em salas de aula, em bibliotecas, em projetos de extensão, em projetos de pesquisa, em escolas e universidades de todo o país, seguem cultivando o poder da linguagem como força de humanização. O curso de letras da UFSM, e eu me refiro aqui a um curso de letras que poderia unir todas as variedades de cursos que nós temos, o curso de letras da UFSM nasceu junto ao próprio ideal da nossa universidade. Um ideal de interiorização, democratização e excelência no ensino público. Desde então, contribuiu decisivamente para consolidar a identidade cultural e intelectual de nossa instituição e de toda a região. É, portanto, uma celebração que ultrapassa o âmbito acadêmico. É também um tributo à palavra como espaço de diálogo, resistência e criação. A Semana de Letras, em sua 27ª edição, reafirma essa tradição de encontro, de reflexão e de partilha. O Seminário de Teses e Dissertações, por sua vez, simboliza a vitalidade de nossa pós-graduação, cuja produção intelectual tem projetado o nome da UFSM no cenário nacional e internacional. A cada edição, estes eventos nos lembram que o estudo da linguagem, da literatura e da cultura é também o estudo da própria condição humana e que é no exercício da escuta e da interpretação que nos tornamos mais conscientes, mais sensíveis e mais livres. Quero, neste momento, agradecer e parabenizar a todos os docentes, discentes e servidores que, ao longo dessas 6 décadas, construíram a grande história do curso de letras e estenderam um reconhecimento especial à comissão organizadora da semana e do seminário, que transformou essa comemoração em um espaço de convivência, aprendizado e celebração. Que esta Semana de Letras seja, portanto, mais do que uma homenagem ao passado, que seja também uma aposta no futuro, um futuro em que as palavras continuem a ser pontes e não muros, gestos de encontro e não de separação. E para concluir,
deixo com Drummond alguns versos que nos falam da coragem da gente seguir em frente. É um trecho do poema Recomeçar. A cada dia vivo, mas me convenço de que o desperdício da vida está no amor que não damos, nas forças que não usamos, na prudência egoísta que nada arrisca e que, esquivando-se do sofrimento, perdemos também a felicidade. A dor, ela é inevitável. O sofrimento é opcional. Que possamos, então, meus colegas, que possamos, então, continuar recomeçando, sempre de mãos dadas, sempre pela palavra. Viva o curso de letras e viva o Calma. Boa tarde a todos e todas. Que alegria ver a 27ª Semana de Letras acontecendo. Eu, como ex-aluna da graduação e da pós-graduação de Letras, que vivi quase a metade dessa história. Entrei em 98 no curso de graduação em Letras e vivi várias fases importantes da nossa história, como, por exemplo, passei pelo prédio do Cal, passei pelo prédio 16, né? Depois, então, já como professora, atuo no prédio 40A. Né? Então, o curso de Letras é a minha casa, posso dizer que é a minha casa, né? Há quase 3 décadas. E eu estou muito feliz de compartilhar essa homenagem, essa memória e celebrar, né, essa história nesses 60 anos. Né? Participei de algumas semanas de letras, né, nessa longa, nessas décadas. Né? Fui aluna, né, de algumas professoras, de alguns professores que serão homenageados aqui, e até de alguns colegas que ainda atuam no curso de letras. Né? Então, para mim é um momento muito especial. Como coordenadora do programa de pós-graduação em letras, é com muito entusiasmo que eu vejo esses nossos 2 eventos, né, a 27ª Semana de Letras, do CETED, acontecerem integrados. Né? Porque eu sou uma defensora dessa integração, eu acho que ela é fundamental para a vitalidade tanto da pós-graduação quanto da graduação, né? No fomento da pesquisa, da relação de teoria e prática, da formação docente. Né? Então, agradeço, né, aos professores da pós-graduação, agora mais diretamente, e aos discentes do programa de pós-graduação que estão envolvidos na organização do evento e também participando como comunicadores ou mediadores de mesas. Né? Então, espero que nós tenhamos um evento maravilhoso à altura desses 60 anos, que possamos compartilhar experiências, né, e nos encontrarmos, né, porque eu acho que isso é muito bom, né, vendo aqui os professores aposentados chegarem, né, fiquei comovida, né, então espero que nós tenhamos uma excelente semana. Muito obrigada. Boa tarde a todos, a todas, aos colegas, aos alunos, às alunas, aos colegas aposentados e aposentadas.
comentadas. Depois das palavras desses dois colegas aqui, fica difícil a gente falar alguma coisa à altura. Então eu vou falar o que vem do coração da gente, né? Assim como a Raquel, Pronto. eu também me emociono porque eu fiquei pensando que eu não sou egressa da UFSM e cheguei aqui para pós-graduação e fui acolhida, assim como fui pelos colegas e assim como estou sendo. E eu vejo o quanto o curso de letras da UFSM é responsável por todas as transformações da minha vida. Então, estar na frente e junto, né? Não à frente, mas junto com todos esses colegas nesse momento em que a gente rememora o passado, muito embora eu não tenha aqui experienciado a minha graduação, às vezes a gente se pega no meio desse processo todo pensando: meu Deus, eu estou aqui, né, junto com o Lucas, que está aqui sentado, que é quem tem vivenciado a coordenação dos cursos de bacharelado e de licenciatura em português, juntamente comigo. Nós estamos aqui escrevendo a história dos próximos 60, né? Nós estamos inscrevendo o nosso nome aqui, nos foi oportunizado, evidentemente que nós lutamos muito por isso, mas nos foi oportunizado estar aqui. E agora, olhando tantos alunos e tantas alunas aqui sentados, eu fico pensando, dentro em breve, eles serão nossos colegas e poderão dizer: hoje eu sou colega daqueles que foram meus professores. Isso tudo para sintetizar o movimento que é um curso, uma formação na nossa vida. Eu agradeço imensamente a oportunidade que eu estou tendo, o momento que nós estamos vivenciando de coleguismo, de vestir a camisa, de se sentir pertencente. Nós sentimos isso com os colegas, com as pessoas que estão no backstage, né? O João, que está ali sentado, eu não vou mencionar nomes porque senão eu vou ser muito injusta. Eveline, tem tanta gente, vou só mencionar os que estão aqui na frente e vou ser muito injusta, mas tanta gente que vestiu essa camisa e que mostra que nós temos uma vida muito longa e produtiva pela frente. Então, hoje pela manhã também já nos emocionava muito ver aquelas mesas, aquelas sessões, perdão, não as mesas, as sessões de comunicação, as oficinas cheias, como nunca vivenciei em nenhum congresso que eu tenha ido até hoje. E isso tudo é um movimento de cada um que decidiu se inscrever, vir, e que mostra que está valendo a pena comemorar esses 60 anos. Então, assim, é um momento de agradecimento imenso, e a mensagem que fica é: trabalhemos nesse espírito para os próximos 60. Boa tarde, me junto ao coro do professor Gil, da professora Raquel, da professora Cristiane, da professora Thaís, e de todos os demais colegas envolvidos, mais ou menos, né, mas enfim, todos estão envolvidos nessa iniciativa, que marca os 60 anos, então é uma data redonda, importante, e nos nossos cargos de gestão nos colocamos, né, à disposição para enfrentar os desafios que chegam com esses 60 anos e para os próximos. Tivemos muitas questões ao longo desses 60 anos e ainda estamos aqui, porque eu sempre lembro, né, do momento de pandemia, de situações, enfim, que chegaram a ameaçar, né, a existência das humanidades como um todo, né? E cá estamos nós celebrando, compartilhando conhecimento. E assim como a colega Cristiane, a minha graduação não foi feita aqui, mas como a Cristiane bem mencionou, eu acho que o curso de letras em específico tem essa capacidade de transformação. E eu acredito que a UFSM, o curso de letras aqui,
tem essa característica de transformação de vidas. Então, transforma não só somente o docente que vem para cá, mas os discentes também. E nós acolhemos alunos de todas as partes do Brasil e do mundo. Então, fica aqui a minha alegria também de fazer parte desse momento extremamente importante para a universidade. E, mais uma vez, então, manifestar aqui o sucesso de que realmente esse evento vai ser muito importante, então, não apenas para a gente, mas de todos que estão participando de uma forma ou de outra, essa importância da memória que a gente está cultivando aqui também. Muito obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Ao cumprimentar, então, o professor Gil Negreiro, diretor do Centro de Artes e Letras, cumprimento a todos os integrantes da mesa. E, inicialmente, eu gostaria de agradecer a comissão organizadora pela oportunidade de estar aqui nessa solenidade de abertura da 27ª Semana de Letras da UFSM, apresentando uma fração do trabalho que desenvolvo minhas pesquisas e com o grupo PET Letras, do qual sou tutora há 8 anos. E eu me emociono muito, então eu resolvi fazer um texto aqui para apresentar para vocês, pequenininho, bonitinho, mas para apresentar, então, logo esse ano, comemoramos os 60 anos dos cursos de letras da Universidade Federal de Santa Maria, como todos os presentes já devem saber, o que vem sendo bem comemorado e divulgado nas redes sociais e celebrado neste evento hoje, que começa hoje, E eu destaco, então, que o curso de letras da UFSM foi criado pelo parecer 3958 de 13 de setembro de 1961. No entanto, sua autonomia administrativa veio ocorrer apenas no ano de 1965, após a federalização do curso de letras e licenciatura plena da Faculdade Imaculada Conceição, FIC, que ocorreu entre 61 e 65, e funcionava como faculdade agregada à UFSM. Aí a razão, de hoje comemorarmos os 60 anos, agora em 2025. O trabalho que eu vou apresentar hoje, o material que eu vou apresentar hoje, é resultado de um trabalho colaborativo realizado a muitas mãos. Um trabalho de reorganização e análise dos arquivos da coordenação do curso de Letras e Licenciatura, ocorrido ao longo da nossa gestão, minha e da professora Andréa, nos anos de 2022 e 2024. E acrescem-se ainda informações decorrentes das pesquisas realizadas pelos participantes do projeto intitulado História do Conhecimento Linguístico, Sujeito, Arquivo e Memória. Devo agradecer também o imenso trabalho das gestões anteriores, principalmente nas figuras da professora Carmen de Leacil e Nara Torres, que reuniram e preservaram parte desse material consultado e reproduzido nesse inventário, ampliado pela colaboração de docentes que nos cederam imagens e lembranças e dos discentes que organizaram os arquivos digitais. Cabe um agradecimento muito especial ao inestimável apoio técnico dos integrantes do PET Letras Laboratório Corpus e das alunas matriculadas na disciplina História das Ideias Linguísticas do segundo semestre letivo de 2025, do curso de Letras Português e Licenciatura. E também a professora Andréa do Rocio Souto, que organizou junto comigo o catálogo que lançaremos na quinta-feira, nessa Semana de Letras, e que hoje apresentamos aqui uma prévia. Apresento, então, aqui o catálogo intitulado Semana de Letras, 60 anos dos cursos de letras da UFSM. Trata-se de um catálogo em que trazemos à tona arquivos institucionais relacionados às 26 edições das Semanas de Letras da UFSM, que para nós, organizadoras, é tanto uma forma de rememorarmos a história do curso, como de apresentarmos o desenvolvimento dos estudos da linguagem e da literatura no Rio Grande do Sul, e por que não dizer, no Brasil. A tradicional Semana de Letras da UFSM
foi realizada e executada pelo corpo docente de 3 departamentos que compunham o curso de Letras: o Departamento de Letras Clássicas, Filologia e Linguística, atual Departamento de Letras Clássicas e Linguística, o Departamento de Letras Estrangeiras Modernas e o Departamento de Letras Vernáculas. A primeira edição da Semana de Letras remonta ao ano de 1977. Até a primeira metade dos anos 90, a periodicidade do evento era anual. Após, tornou-se bianual, verificando-se ao longo dos anos algumas interrupções. Entendemos que a Semana de Letras da UFSM foi um marco importante na constituição dos estudos da linguagem no Sul. Esse evento, desde sua primeira edição em 1977, apresenta em sua programação temáticas relacionadas aos estudos da língua e da linguagem, oportunizando aos estudantes e aos jovens pesquisadores um espaço propício à reflexão sobre os estudos linguísticos. Evidencia-se também, pelos documentos e arquivos remanescentes, a importância das semanas para o desenvolvimento dos estudos literários e da formação dos professores na área de letras. Aqui vocês têm uma imagem do primeiro certificado de 1977, da primeira Semana de Letras. No verso ponto está a programação, pela que não está muito legível, né, mas no catálogo estará, que vocês terão acesso. Vai ser um e-book, sairá pelo PPGR Editores, né, e alguns números impressos também com o apoio da direção do Centro de Artes e Letras. Bom, então, em sua primeira edição, em 1977, a Semana de Letras foi organizada em fórum de conferências e aulas. Já nas edições que ocorreram entre os anos 78 e 85, o formato do evento trazia conferências, palestras, debates. A primeira Semana de Letras da UFSM caracterizou-se como um evento científico idealizado pela então coordenadora do curso de Letras, professora Maria Luísa Ritzel Remédios, e organizado pelas professoras Lígia Blitz da Costa e Leila Ritzel. Destacamos ainda a 4ª e a 5ª Semana de Letras, organizadas pela professora Neuza Martins Carson, do Departamento de Letras Clássicas, Filologia e Linguística. Conforme pode ser observado nas imagens dispostas ao longo desse catálogo, no período compreendido de 77 e 85, os palestrantes, conferencistas e debatedores eram essencialmente professores da própria instituição e de outras instituições de ensino superior do Rio Grande do Sul, como da PUC, da URGS, da UFES. No decorrer dos anos, diversos professores e pesquisadores de instituições nacionais e internacionais marcaram presença como convidados, né, conferencistas e palestrantes, o que levou à consolidação do evento como um espaço propício para a formação de professores, pesquisadores e para a circulação do conhecimento científico na área de letras. Foram inúmeras palestras e conferências que apresentaram temáticas variadas, que abordam tanto, né, como já dissemos, os estudos literários como os estudos linguísticos, o ensino de língua materna, o ensino de língua estrangeira. O que nós trazemos com as programações que nós apresentamos, né, evidenciam a historicidade das letras na e da UFSM em âmbito local, regional e nacional. Vocês viram ali também, agora nós estamos tendo uma parte do catálogo, que é uma parte imagética, né? Nós temos imagens retiradas do arquivo da UFSM, né, que também encontram-se no Instagram do evento, né? Depois, nós temos algumas imagens cedidas pela professora Séries, Helena Bevilacqua, imagens do meu arquivo pessoal, porque assim como a colega Raquel e outros colegas aqui presentes, também sou egressa, né, da casa, então tenho algumas imagens cedidas também do arquivo pessoal da professora Andréa do Rocio, imagens da acadêmica Marina, que está aí auxiliando, né, nos slides, e elaborou esse material. Né? Bom, então, aqui nós temos alguns registros de alguns cartazes, de algumas semanas de letras, né? Alguns presentes aqui talvez lembrem, né?
de alguns momentos. Depois nós temos algumas notícias, de recortes de notícias que saíram na mídia impressa local, né? Porque atualmente sai, acho que no próximo, a gente encontra mais a questão dos sites, né? No site da UFSM e outros locais, né? Então, isso tudo faz parte dos arquivos da coordenação do curso de letras. Nós estamos com a bolsista, a Ana Cláudia Dias Moreira, que está digitalizando todo esse acervo, né? Todo esse arquivo, para depois ele ficar disponível, né? Para quem se interessar possa. Bom, como compreendemos, né, de acordo com Scherer 2008, que história nenhuma se faz sem sujeitos, buscamos, no decorrer do catálogo e dessa apresentação, evidenciar alguns nomes que fizeram e fazem parte dessas 26 edições, e aqui, brevemente, peço licença para contar uma história pessoal, presente na minha memória e que, de alguma forma, é permeada pelas letras da UFSM, que voltou à baila em minha memória a partir do trabalho de TCC desenvolvido pela minha orientanda Ana Cláudia Dias Moreira, que remete ao discurso sobre a maternidade no meio acadêmico científico. Então, eu volto aqui no slide da 4ª Semana de Letras do ano de 1981, né, e algumas surpresas, né, quando a gente mexe com o arquivo, algumas surpresas a gente vai encontrando. Esse certificado aqui é o certificado que deu de uma aluna que não retirou esse certificado, né? Uma jovem mãe que ingressou no curso de letras no ano de 1979 e que neste primeiro ano tinha apenas notas boas, cursava todas as disciplinas com aproveitamento e frequência, e que no primeiro dia de aula do primeiro semestre de 1980 veio para o local assistir sua aula tranquilamente, sem se dar conta que sua bolsa havia rompido e ela estava prestes a dar a luz. A partir desse momento, suas notas e sua frequência não foram as mesmas. Evidenciei isso ao consultar o histórico dela no sistema da UFSM. Né? Como coordenadora, a gente consegue acessar, né? Quando a gente foi coordenadora, acessar esses históricos. Gente, os históricos não se perdem. O histórico de 1980 está no sistema. Né? Bom, isso, né? Nada some os arquivos. Não é jogado fora. Não vou entrar em mais detalhes aqui, mas gostaria de dizer que essa aluna, aquela mãe que não conseguiu concluir o curso foi a minha mãe. E que, depois de quase ter nascido no CAL, eu aqui estou, hoje, falando dessa história. A história das Semanas de Letras, que é um capítulo na história dos cursos de letras, e que, de alguma forma, me constituiu e me constitui enquanto sujeito filha, sujeito mulher, sujeito professora, sujeito pesquisadora. Trago isso porque cada vez mais, quando pensamos na permanência das estudantes de graduação e pós-graduação nas universidades, temos também que buscar compreender como a desigualdade social impacta na vida dessas mulheres mães, principalmente em cursos de licenciatura, em que a maioria das estudantes são mulheres. Então, feito, né, esse breve relato pessoal, eu encerro essa apresentação desejando vida longa às letras da UFSM, vida longa às Semanas de Letras da UFSM, um bom evento a todos. E eu gostaria de pedir que os integrantes do PET Letras e da disciplina História das 10 Linguísticas que aqui estão, levantem e recebam uma salva de palmas pelo trabalho, né, de organização, digitalização deste catálogo. Muito obrigada. Eu quebro o protocolo pedindo uma salva de palmas para a professora Thaís.